grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5:32. Uma revelação que mudou para sempre compreensão sobre casamento. Um mistério escondido desde a fundação do mundo. Uma verdade que a Igreja moderna perdeu completamente. Um segredo que transforma união matrimonial de contrato social em revelação divina. Paulo não estava dando conselhos matrimoniais. Não estava oferecendo terapia de relacionamento. Não estava ensinando técnicas de comunicação conjugal. Estava revelando o mistério cósmico que usa casamento como ilustração. Grande é este mistério, não pequeno, não simples, não óbvio. Grande mistério que transcende compreensão humana. Verdade tão profunda que só a revelação apostólica poderia desvendá-la. Realidade tão gloriosa que casamento terreno é apenas sombra. Igreja contemporânea reduziu o casamento à questão sociológica, a problema de compatibilidade de personalidades, a desafio de comunicação e administração financeira, a união de duas pessoas que se gostam. Paulo revela que casamento é muito mais que isso. É revelação do relacionamento eterno entre Cristo e sua Igreja. É demonstração temporal de amor infinito. É parábola viva de mistério que governa o universo. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O verdadeiro tema não é casamento humano. É união mística entre Cristo e Igreja. Casamento terreno é apenas ilustração de realidade celestial, sombra de substância eterna. Por que Paulo usou o casamento para revelar este mistério? Porque união matrimonial é a experiência mais íntima conhecida pelos humanos. Porque casamento envolve entrega total, compromisso absoluto, união completa. Porque relacionamento conjugal ilustra aspectos do amor divino que palavras não conseguem expressar. Hoje você descobrirá 7 dimensões do grande mistério que Paulo revelou. 7 aspectos da união entre Cristo e Igreja ilustrados no casamento. 7 verdades sobre amor divino que casamento humano deveria refletir. 7 revelações que transformam compreensão sobre matrimônio e espiritualidade. Prepare-se para descobrir profundidade que a Igreja perdeu, para compreender mistério que vai além de relacionamento humano, para enxergar casamento como revelação de amor eterno. Porque depois que você compreender grande mistério que Paulo revelou, nunca mais verá casamento como simples união de duas pessoas. Verá como representação terrena de relacionamento celestial. Você está pronto para descobrir mistério que transforma casamento de contrato social em revelação divina? O primeiro aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi a escolha soberana que precede qualquer união. Assim como Cristo escolheu a Igreja antes da fundação do mundo, todo casamento verdadeiramente abençoado reflete princípio de eleição divina que transcende acaso, sentimento ou conveniência humana, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Paulo revelou que relacionamento entre Cristo e Igreja não começou na cruz, não iniciou na encarnação, não teve origem na criação. Começou na eternidade passada com escolha soberana de Deus. Cristo escolheu a Igreja antes que o universo existisse. Amou seus membros antes que fossem criados. Determinou união antes que a história começasse. Planejou casamento místico na eternidade. Esta escolha soberana não foi baseada em méritos da Igreja. Não dependeu de qualidades dos eleitos. Não foi resposta à fé antecipada. Foi decisão unilateral de amor imensurável. Casamento humano que reflete mistério divino também deve envolver elemento de escolha que transcende lógica humana. Não apenas atração física ou compatibilidade psicológica. Não somente conveniência social
ou vantagem econômica. Elemento sobrenatural de destino divino. Igreja moderna secularizou o casamento completamente. Ensina que união é resultado de processo natural de seleção, que compatibilidade é questão de psicologia e sociologia, que amor é sentimento que pode ser cultivado através de técnicas. Paulo revela a dimensão sobrenatural que a igreja perdeu. E conhecerão que eu sou o Senhor, quando eu ajuntar a casa de Israel dentre os povos. Ezequiel 39, 28. Deus ajunta aqueles que escolheu. União não é acidente, mas propósito divino. No mistério do casamento celestial, Cristo não escolheu igreja porque era atraente. Igreja era inimiga, rebelde, morta em delitos e pecados. Escolha foi ato de graça soberana, não resposta a méritos observados. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Casamento que reflete mistério divino envolve amor que vai além de qualidades aparentes. Escolha que transcende vantagens óbvias. Compromisso que não depende de retorno garantido. Igreja atual promove casamento baseado em sentimentos românticos, em atração física passageira, em compatibilidade temperamental superficial, em vantagens materiais temporárias. Paulo confronta esta abordagem carnal através de revelação do mistério. Verdadeiro casamento cristão deve refletir escolha soberana de Cristo pela Igreja. Amor incondicional que não depende de performance. Compromisso irrevogável que não vacila com dificuldades. Fidelidade absoluta que não considera alternativas. Graça imerecida que cobre falhas e fracassos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Efésios 5:23. Autoridade no casamento não é tirania masculina. É reflexo da liderança amorosa de Cristo sobre a Igreja. Liderança que protege, provê, dirige, sacrifica-se pelo bem-estar da amada. Cristo não escolheu Igreja para ser servido, mas para servir. Não para receber benefícios, mas para dar vida. Não para satisfazer necessidades, mas para suprir necessidades da eleita. Marido que compreende mistério lidera a esposa com o mesmo amor sacrificial que Cristo demonstra pela Igreja. Escolha soberana também implica exclusividade absoluta. Cristo não tem múltiplas igrejas. Igreja não tem múltiplos noivos. Relacionamento é único, singular, irreplicável. Casamento humano que reflete mistério divino deve manifestar mesma exclusividade. Não apenas fidelidade física, mas entrega emocional, mental e espiritual completa. Como aplicar mistério da escolha soberana? Primeiro, reconheça que casamento verdadeiramente cristão envolve elemento de destino divino. Segundo, busque orientação de Deus antes de fazer escolha matrimonial definitiva. Terceiro, desenvolva amor que vai além de atração superficial ou vantagem pessoal. Quarto, comprometa-se com fidelidade absoluta que reflete fidelidade de Cristo pela Igreja. O mistério da escolha soberana revela que casamento autêntico reflete eleição eterna de Cristo pela Igreja. Amor incondicional que escolhe a amada antes que ela se torne amável. O segundo aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi natureza do amor sacrificial. Assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela, casamento verdadeiro requer morte completa do egoísmo e entrega total da vida pelo bem-estar da pessoa amada. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Paulo não estava sugerindo gentileza ou cortesia matrimonial. Estava ordenando amor que imita sacrifício supremo de Cristo na cruz, amor que custa a vida inteira, não apenas gestos românticos ocasionais. Cristo não amou a Igreja com sentimentos passageiros.
não demonstrou afeto através de palavras doces ou presentes caros. Amou através de entrega completa de sua vida na cruz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Amor de Cristo foi literal autossacrifício, morte voluntária para salvar a amada, substituição completa onde tomou o lugar da Igreja no julgamento divino. Casamento que reflete mistério deve manifestar mesmo o princípio de amor sacrificial. Não amor que busca satisfação pessoal, mas amor que busca bem-estar da pessoa amada acima de interesses próprios. Igreja moderna inverteu completamente o conceito de amor matrimonial. Ensina que casamento existe para satisfazer necessidades pessoais, que cônjuge deve fazer você feliz, que relacionamento deve trazer realização individual. Paulo revela amor que funciona exatamente ao contrário, porque ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Efésios 5:29. Cristo cuida da Igreja como o homem cuida de próprio corpo, com interesse integral, proteção constante, provisão abundante. Não porque a Igreja merece, mas porque união é tão íntima que bem-estar dela determina bem-estar dele. Marido que compreende mistério, ama esposa como o próprio corpo. Não porque ela sempre merece, mas porque união matrimonial criou identificação tão completa que bem-estar dela se tornou bem-estar dele. Amor sacrificial de Cristo não foi baseado em resposta da Igreja. Ele amou quando ela era inimiga. Entregou-se quando ela estava morta em pecados. Sacrificou-se quando ela não correspondia. Mas Deus comenda o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Casamento que reflete mistério deve manifestar amor independente de resposta. Amor que persiste durante conflitos. Entrega que continua quando não há reciprocidade. Sacrifício que não depende de gratidão. Igreja atual ensina amor condicional no casamento. Ame se for amado. Entregue-se se receber. Sacrifique-se se for valorizado. Seja fiel se o cônjuge for fiel. Paulo confronta esta mentalidade carnal através de revelação do mistério. Amor sacrificial também envolve transformação da amada. Cristo não amou a Igreja para mantê-la como estava, mas para transformá-la no que deveria ser, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Efésios 5:26. Objetivo do amor de Cristo é santificação da Igreja, purificação através da palavra, transformação progressiva em direção à perfeição. Marido que compreende mistério, ama a esposa não apenas como ela é, mas como pode se tornar através de amor transformador. Não crítica destrutiva, mas liderança amorosa que encoraja crescimento. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Meta final do amor de Cristo é apresentar igreja glorificada, sem defeitos, sem imperfeições, completamente santa. Casamento que reflete mistério deve ter visão de transformação mútua. Não aceitação passiva de defeitos, mas cooperação ativa para crescimento espiritual conjunto. Amor sacrificial requer morte diária do egoísmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Como aplicar mistério do amor sacrificial? Primeiro, substitua a busca por satisfação pessoal por entrega para bem-estar do cônjuge. Segundo, desenvolva amor que não depende de reciprocidade ou gratidão. Terceiro, use a autoridade matrimonial para servir e proteger, não para dominar. Quarto, mantenha a visão de transformação mútua através de amor paciente. O mistério do amor sacrificial revela que casamento autêntico imita a cruz de Cristo. Amor que morre para si mesmo, para dar vida à pessoa amada.
O terceiro aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi princípio da submissão radical. Assim como a Igreja se submete voluntariamente a Cristo como Senhor absoluto, esposa cristã deve refletir esta submissão não como inferioridade, mas como reconhecimento de ordem divina que produz harmonia supernatural. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Paulo não estava promovendo opressão feminina ou machismo cultural. Estava revelando o princípio cósmico que governa relacionamento entre Cristo e Igreja. Submissão como reflexo de ordem divina que produz unidade e proteção. Igreja se submete a Cristo não porque é inferior a Ele. Submete-se porque reconhece sua autoridade suprema, seu amor perfeito, sua sabedoria infinita. Submissão é resposta de confiança, não de coação. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1:18. Cristo tem preeminência sobre a Igreja porque possui autoridade absoluta. Não autoridade tirânica que oprime, mas autoridade amorosa que protege e dirige para bem-estar da amada. Submissão da esposa ao marido deve refletir mesmo o princípio. Não submissão cega à autoridade abusiva, mas reconhecimento de ordem divina quando o marido lidera com o amor sacrificial de Cristo. Igreja moderna rejeitou completamente este ensino. Considera submissão como opressão antiquada. Promove igualdade absoluta que nega diferenças de papéis. Substitui ordem divina por negociação humana. Paulo confronta esta rebelião através de revelação do mistério. Submissão no casamento não é questão de capacidade ou valor. É questão de ordem funcional estabelecida por Deus. Assim como Cristo e Pai são iguais em essência, mas diferentes em função. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Existe hierarquia funcional mesmo dentro da Trindade. Filho se submete ao Pai não por inferioridade, mas por ordem eterna. Mesmo princípio opera no casamento. Submissão radical da Igreja a Cristo é voluntária e alegre porque confia completamente em seu caráter. Igreja sabe que Cristo jamais usará autoridade para prejudicá-la. Como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5:24. Submissão da esposa deve ser em tudo, completa como submissão da Igreja. Mas Paulo pressupõe que marido está liderando com amor sacrificial de Cristo. Quando o marido ama como Cristo amou a Igreja, entregando vida por ela, submissão se torna resposta natural de confiança e gratidão. Submissão não é passividade ou ausência de opinião. Igreja dialoga com Cristo através de oração, expressa necessidades e desejos, mas aceita sua decisão final com confiança. Esposa cristã pode expressar opiniões, oferecer conselhos, compartilhar preocupações. Mas quando decisão final precisa ser tomada, confia na liderança do marido que ama sacrificialmente. Igreja atual inverte esta ordem. Ensina que submissão é opção pessoal, que autoridade masculina é construção cultural, que igualdade exige eliminação de diferenças de papéis. Paulo revela que submissão é princípio cósmico que reflete relacionamento eterno entre Cristo e Igreja. Submissão também produz proteção espiritual. Quando a Igreja permanece sob a autoridade de Cristo, está protegida de engano e ataque espiritual. Sair de submissão é sair de cobertura, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Cristo é Salvador da Igreja precisamente porque é cabeça. Autoridade e proteção estão conectadas. Marido que lidera biblicamente
oferece proteção espiritual à família. Submissão radical não significa ausência de personalidade ou dons. Igreja mantém diversidade de membros e ministérios sob liderança de Cristo. Submissão unifica a diversidade. Como aplicar mistério da submissão radical? Primeiro, esposas devem reconhecer submissão como reflexo de ordem divina, não opressão cultural. Segundo, maridos devem liderar com amor sacrificial, que torna submissão resposta natural. Terceiro, ambos devem compreender submissão como proteção e harmonia, não dominação. Quarto, igreja deve ensinar ordem bíblica sem concessões à pressão cultural. O mistério da submissão radical revela que ordem divina no casamento reflete relacionamento eterno entre Cristo e igreja. Autoridade amorosa recebendo resposta de confiança voluntária. O quarto aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi natureza da união indissolúvel. Assim como Cristo e Igreja estão unidos eternamente em pacto que jamais será quebrado, casamento cristão deve refletir compromisso absoluto que persiste através de todas as dificuldades temporais. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. Paulo citou o mandato original da criação para revelar profundidade da união matrimonial. Não apenas convivência ou parceria, mas fusão de duas existências em uma única entidade orgânica. E serão dois numa carne. Não permanecerão dois cooperando. Não continuarão dois negociando. Serão uma carne, unidade indivisível. Se você reconhece que casamento cristão deve refletir união eterna entre Cristo e Igreja, se compreende que divórcio quebra mistério sagrado que Deus estabeleceu. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde defendemos verdades bíblicas contra compromissos modernos. Ative o sininho para cada confrontação com mundanismo eclesiástico. E deixe nos comentários: Cristo e Igreja são eternamente unidos. Esta união reflete mistério ainda mais profundo. Relacionamento eterno entre Cristo e Igreja. União que jamais será desfeita, rompida ou substituída. E eu darei a eles um coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Deus criou nova natureza na Igreja que a une eternamente a Cristo. Não união baseada em sentimentos ou contratos, mas união orgânica de natureza compartilhada. Casamento cristão deve refletir mesma indissolubilidade, não contrato temporário sujeito à renegociação, mas pacto permanente que cria nova identidade compartilhada. Igreja moderna destruiu o conceito de união indissolúvel. Ensina que casamento é contrato que pode ser rescindido quando não satisfaz expectativas, que divórcio é solução legítima para incompatibilidade. Paulo confronta esta mentalidade através de revelação do mistério. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19:6. Jesus confirmou que casamento envolve ação divina que cria união, que homem não tem autoridade para desfazer. Cristo jamais se divorciará da Igreja. Não importa quantas vezes ela falhe, rebele-se ou o decepcione. União é eterna porque é baseada em compromisso unilateral de graça, não em performance bilateral de méritos. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. Deus não se arrepende de suas escolhas. Não cancela seus compromissos. Não rescinde seus pactos. O que promete, cumpre eternamente. Casamento que reflete mistério divino deve manifestar mesma fidelidade inabalável. Compromisso que persiste através de dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos de personalidade, mudanças de circunstâncias, falhas pessoais. União indissolúvel não significa ausência de problemas.
Igreja passa por períodos de frieza, rebelião, desobediência. Mas Cristo nunca considera divórcio como solução. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Fidelidade de Cristo não depende de fidelidade da Igreja. Sua lealdade não é condicional à lealdade dela. União permanece porque é baseada no caráter dele, não no comportamento dela. Casamento cristão deve manifestar mesma fidelidade incondicional. Amor que não considera divórcio como opção. Compromisso que busca restauração, não substituição. Igreja atual promove divórcio por incompatibilidade irreconciliável. Paulo revela que toda incompatibilidade é reconciliável através do poder transformador do Evangelho. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5,18. Deus é especialista em reconciliação. Reconciliou consigo mesmo inimigos rebeldes. Pode reconciliar cônjuges em conflito. União indissolúvel também implica crescimento progressivo em intimidade. Cristo e Igreja se tornam mais unidos com o tempo, não mais distantes. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4,13. Meta é unidade crescente, não separação. Maturidade progressiva, não distanciamento. Casamento deve seguir mesmo padrão de intimidade crescente. União indissolúvel requer morte de alternativas. Quando o divórcio não é opção, cônjuges são forçados a resolver problemas, não fugir deles. Como aplicar mistério da união indissolúvel? Primeiro, elimine divórcio como possibilidade na mente e no coração. Segundo, invista em resolver conflitos em vez de escapar deles. Terceiro, busque crescimento progressivo em intimidade espiritual e emocional. Quarto, confie no poder de Deus para restaurar relacionamentos quebrantados. O mistério da união indissolúvel revela que casamento autêntico imita a fidelidade eterna de Cristo pela Igreja. Compromisso absoluto que persiste através de todas as dificuldades temporais. O quinto aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi processo de santificação mútua. Assim como Cristo santifica a Igreja através de palavra e exemplo, casamento cristão deve ser instrumento de transformação espiritual, onde cônjuges cooperam para crescimento em santidade. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. Paulo revelou que casamento entre Cristo e Igreja não é união estática, mas processo dinâmico de transformação. Cristo não apenas ama a Igreja como ela é, mas trabalha constantemente para transformá-la no que deve ser. Santificação é obra contínua de purificação através da palavra. Cristo usa Escrituras para expor pecado, revelar verdade, transformar caráter, desenvolver maturidade espiritual. Casamento humano que reflete mistério deve funcionar como laboratório de santificação, lugar onde cônjuges cooperam para crescimento mútuo em santidade, onde fraquezas são expostas para serem curadas, não escondidas para serem toleradas. Igreja moderna evita conceito de santificação no casamento. Ensina que cônjuges devem aceitar-se como são, que amor verdadeiro não tenta mudar a pessoa amada, que crítica é sempre destrutiva. Paulo revela que amor autêntico sempre busca a transformação da pessoa amada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. Cristo usa a Escritura para ensinar, redarguir, corrigir, instruir a Igreja. Não aceita passivamente defeitos espirituais, mas trabalha ativamente para corrigi-los. Cônjuges cristãos devem usar a palavra de Deus
para edificação mútua. Não crítica carnal baseada em preferências pessoais, mas exortação espiritual baseada em padrões bíblicos. Santificação mútua requer humildade radical de ambas as partes, disposição para receber correção, abertura para reconhecer falhas, compromisso com mudança genuína. Melhores são as feridas feitas pelo que ama do que os beijos falsos do que odeia. Provérbios 27:6. Amor verdadeiro está disposto a ferir temporariamente para curar permanentemente. Confronta pecado porque se preocupa com o bem-estar espiritual da pessoa amada. Cristo confronta a igreja quando necessário. Repreende, disciplina, corrige porque ama demais para permitir que permaneça em pecado. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Disciplina divina é expressão de amor, não de raiva. Correção é investimento em santidade, não punição por falha. Casamento que reflete mistério deve manifestar mesma disciplina amorosa. Confrontação quando necessária. Correção baseada em amor. Exortação direcionada para crescimento. Santificação também envolve exemplo pessoal. Cristo não apenas ensina a igreja através de palavras, mas demonstra santidade através de vida perfeita. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. Cristo é modelo perfeito de santidade que a igreja deve imitar. Não apenas mestre que ensina a teoria, mas exemplo vivo que demonstra prática. Cônjuges cristãos devem ser exemplos de santidade um para o outro. Marido deve viver de forma que inspire esposa a maior piedade. Esposa deve demonstrar caráter que encoraje marido a maior espiritualidade. Santificação mútua também requer paciência com processo gradual. Cristo não abandona a igreja quando ela falha em atingir perfeição imediatamente. Trabalha pacientemente através de anos e décadas, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Deus completa a obra que começou. Não desiste no meio do processo. Persevera até atingir o objetivo de completa santificação. Casamento requer mesma paciência com transformação gradual. Cônjuges não mudam da noite para o dia. Santificação é processo que demanda persistência amorosa. Igreja atual promove tolerância passiva de defeitos em nome do amor. Paulo revela amor ativo que trabalha para a transformação através de palavra, exemplo e disciplina amorosa. Como aplicar mistério da santificação mútua? Primeiro, use escrituras para edificação e correção mútua respeitosa. Segundo, seja exemplo de santidade que inspire crescimento no cônjuge. Terceiro, pratique disciplina amorosa que confronta pecado com o objetivo de restauração. Quarto, mantenha paciência com o processo gradual de transformação espiritual. O mistério da santificação mútua revela que casamento autêntico imita a obra transformadora de Cristo na igreja. Cooperação ativa para crescimento em santidade através de palavra, exemplo e disciplina amorosa. O sexto aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi o princípio da unidade na diversidade. Assim como Cristo e a Igreja mantêm identidades distintas dentro de união perfeita, casamento cristão deve preservar a individualidade de cada cônjuge enquanto cria unidade orgânica que transcende diferenças. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. Paulo revelou intimidade extraordinária entre Cristo e Igreja. União tão profunda que a Igreja se torna parte literal do corpo de Cristo. Não fusão que elimina a identidade, mas integração que preserva a diversidade dentro de unidade. Igreja não se torna Cristo
nem Cristo se torna igreja. Identidades permanecem distintas, mas união é tão real que a experiência de um afeta diretamente a experiência do outro. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Corpo de Cristo mantém diversidade de membros com funções diferentes. Olho permanece olho, mão permanece mão. Mas todos funcionam como unidade orgânica. Casamento que reflete mistério deve manifestar mesmo princípio. Unidade que não elimina diferenças, mas integra diferenças para propósito comum. Igreja moderna comete dois erros extremos: ou promove individualismo que resiste unidade, ou busca uniformidade que destrói diversidade. Paulo revela equilíbrio divino entre unidade e diversidade. Marido e esposa mantêm personalidades distintas, dons únicos, perspectivas diferentes. Mas estas diferenças devem ser integradas para formar unidade funcional. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Deus criou diferenças complementares entre homem e mulher, não para criar conflito, mas para produzir completude através de diversidade integrada. Cristo e Igreja possuem naturezas diferentes, mas complementares. Cristo possui divindade que Igreja não possui. Igreja possui humanidade redimida que Cristo assumiu temporariamente. Diferenças não são problemas a serem eliminados, mas recursos a serem integrados. Casamento funciona melhor quando diferenças são celebradas como complementaridade divina. Marido oferece perspectivas que esposa não possui. Esposa contribui insights que marido não tem. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 12:4. Diferentes funções produzem eficiência maior que uniformidade. Diversidade coordenada supera similitude não coordenada. Unidade na diversidade requer submissão mútua de diferenças para bem comum. Cristo submete sua vontade ao plano do Pai. Igreja submete preferências à direção de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21. Paulo introduz ensino sobre casamento com princípio de submissão mútua. Ambos cônjuges devem submeter preferências pessoais para bem da unidade matrimonial. Submissão não é eliminação de personalidade, mas coordenação de personalidade para harmonia funcional. Cristo não perdeu identidade divina ao se submeter ao Pai. Igreja não perde identidade humana ao se submeter a Cristo. Submissão preserva a identidade enquanto coordena a função. Unidade na diversidade também produz crescimento mútuo. Cristo aprende obediência através de sofrimento humano. Hebreus 5:8. Igreja aprende santidade através de exemplo divino. Diferenças no casamento devem ser oportunidade de aprendizado mútuo. Marido aprende perspectivas femininas. Esposa desenvolve compreensão masculina. Ambos crescem através de exposição a diferenças. Igreja atual ou elimina diferenças em nome de igualdade, ou magnifica diferenças para justificar conflito. Paulo revela a integração harmoniosa de diferenças para a unidade funcional. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12:5. Individualidade é preservada dentro de corporatividade. Cada membro mantém função única, mas contribui para bem de todo o corpo. Como aplicar mistério da unidade na diversidade? Primeiro, celebre diferenças como complementaridade divina, não como problemas a resolver. Segundo, submeta preferências pessoais para bem da unidade matrimonial. Terceiro, use diferenças como oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. Quarto,
coordene diversidade para harmonia funcional, em vez de uniformidade forçada. O mistério da unidade na diversidade revela que casamento autêntico imita a integração harmoniosa de Cristo e Igreja, preservação de identidades distintas dentro de unidade orgânica funcional. O sétimo aspecto devastador do grande mistério que Paulo revelou foi visão da glória futura. Assim como Cristo apresentará a Igreja glorificada no final dos tempos. Casamento cristão deve ter perspectiva eterna, que transcende dificuldades temporais e antecipa consumação perfeita, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Paulo revelou o objetivo final do relacionamento entre Cristo e Igreja, a apresentação de noiva glorificada em perfeição absoluta, não tolerância perpétua de imperfeições, mas transformação completa em santidade perfeita. Meta não é apenas melhoramento gradual, mas glorificação completa. Igreja será apresentada sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Perfeição absoluta que elimina todo defeito. Casamento que reflete mistério deve ter visão similar de transformação progressiva, direcionada para perfeição futura. Não resignação com defeitos presentes, mas esperança de crescimento contínuo. Igreja moderna perdeu perspectiva eterna no casamento. Foca apenas em satisfação presente. Avalia relacionamento baseado em felicidade imediata. Abandona a união quando não atende expectativas temporais. Paulo revela a dimensão eterna que transforma a compreensão matrimonial, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo Coríntios 4:17. Dificuldades presentes são leves e momentâneas comparadas com peso eterno de glória que produzem. Perspectiva eterna transforma significado de sofrimento temporal. Casamento cristão deve manter mesma perspectiva eterna. Conflitos presentes são investimento em intimidade futura. Dificuldades temporais desenvolvem caráter eterno. Sofrimento momentâneo produz glória permanente. Cristo investe em relacionamento com a Igreja baseado não apenas em estado presente dela, mas em potencial futuro. Ama não apenas quem ela é, mas quem se tornará através de obra transformadora. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Igreja será semelhante a Ele quando Cristo se manifestar. Transformação completa em sua imagem. Perfeição que transcende limitações presentes. Cônjuges cristãos devem ter visão similar de transformação futura. Amar não apenas quem cônjuge é presentemente, mas quem pode se tornar através de graça transformadora. Perspectiva eterna também sustenta perseverança através de dificuldades. Cristo persevera com a Igreja através de períodos de frieza, rebelião, infidelidade, porque vê resultado final de obra redentora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Confiança no resultado final motiva perseverança através de processo difícil. Certeza de completar obra iniciada sustenta paciência com progresso lento. Casamento requer mesma perspectiva de longo prazo. Confiança que Deus completará a obra que iniciou na união. Esperança que transformação presente resultará em intimidade futura. Glória futura também relativiza a importância de dificuldades presentes, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Sofrimento presente é incomparável com glória futura.
perspectiva eterna transforma significado de dificuldades temporais. Conflitos matrimoniais presentes são insignificantes comparados com intimidade eterna que Deus está desenvolvendo. Perspectiva de glória futura sustenta perseverança através de tribulação presente. Igreja atual abandona relacionamentos por causa de dificuldades temporais. Não mantém perspectiva eterna que transforma significado de sofrimento presente. Os 7 aspectos do grande mistério são: escolha soberana, amor sacrificial, submissão radical, união indissolúvel, santificação mútua, unidade na diversidade e glória futura. Se este grande mistério que Paulo revelou transformou sua compreensão sobre casamento, se reconhece que união matrimonial deve refletir relacionamento eterno entre Cristo e Igreja. Deixe nos comentários: casamento revela mistério eterno. Compartilhe estas revelações com casais que precisam redescobrir propósito divino do matrimônio. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde exploramos profundidades apostólicas que confrontam superficialidade moderna. Paulo não estava apenas dando conselhos matrimoniais. Estava revelando mistério cósmico que usa casamento como ilustração de relacionamento eterno entre Cristo e Igreja. Igreja moderna secularizou o casamento completamente, reduziu união sagrada a contrato social, transformou o mistério divino em questão sociológica. Paulo confronta esta apostasia através de revelação do grande mistério. Casamento não é invenção humana sujeita à redefinição cultural. É instituição divina que reflete relacionamento eterno entre Cristo e Igreja. Cada aspecto do casamento cristão deve espelhar correspondente aspecto da união entre Cristo e Igreja: escolha soberana, amor sacrificial, submissão voluntária, compromisso eterno, transformação progressiva, diversidade integrada, perspectiva de glória futura. Casamento que não reflete estes princípios não está cumprindo o propósito divino para qual foi estabelecido. Pergunta não é se seu casamento é feliz segundo padrões mundanos. Pergunta é se seu casamento revela grande mistério da união entre Cristo e Igreja. Grande mistério de Paulo permanece como padrão eterno para todo casamento que pretende refletir glória de relacionamento divino. Você está vivendo o mistério ou apenas a sociologia?